E aí galera, tudo certo? Vamos aqui a mais um vídeo no nosso canal que a gente está falando sobre trabalho realizado por uma força elétrica e potencial elétrico, né? A gente está tentando entender a relação de um com o outro, tá? Então especificamente a gente vai tratar aqui da diferença de potencial elétrico, tá certo? Então vamos, a diferença de potencial elétrico ou DDP ou também tensão. Então a DDP é a DDP entre o ponto A e o ponto B, ou a tensão entre o ponto A e o ponto B, ou diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é o seguinte: a gente tem um campo elétrico uniforme, tá certo? Um campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico gerado por uma carga fonte, né? Então, o que acontece? O potencial elétrico ele só vai depender dessa carga fonte, né? Do meio dielétrico e da geometria do problema, tá certo? Então, eu coloco aqui uma carga positiva nesse ponto A, tá certo? Uma carga positiva. E aí o que acontece, gente? Essa carga positiva ela irá deslocar desse ponto A para o ponto B. Por quê? Porque uma carga positiva ela desloca de uma região que tem um potencial maior para uma região que tem um potencial menor. E essa região é a região onde tem um potencial menor. Então, logo, o VA, que é o potencial em A, é maior que o VB, que é o potencial em B. E aqui a gente tem uma distância D, tá certo? Então, a DDP, a tensão VA-AB é igual ao potencial em A, né, menos o potencial em B, que será igual ao trabalho realizado por essa força, né? Lembrando que aqui tem uma força que está sendo aplicada no mesmo sentido das linhas de campo, né? Porque a carga ela é positiva. Então, o trabalho realizado por essa força que é aplicada à carga positiva, ele será WAB, tá certo? Sobre Q, e no caso é uma carga positiva. Então, como eu já comentei, como esse potencial ele depende apenas da carga fonte, então essa tensão AB, ou DDP-AB, ela é constante, tá certo? Ela é constante. E aqui o que acontece? Se eu tenho uma carga 2Q, então o trabalho ele será duplicado, né? Então o trabalho, se a carga aqui é 2Q, então o trabalho ele será duplicado para a força deslocar do ponto A ao ponto B. Então se a carga for 3Q, então o trabalho deverá ser o triplo para, quase não sai a palavra, para deslocar desse ponto A, tá, para o ponto B, tá certo? Sobre a questão da discussão a respeito do sinal, né, do trabalho ele ser positivo ou negativo, como a gente tem aqui a carga sendo deslocada pela força no mesmo sentido do deslocamento, então o sentido que a força é aplicada é o mesmo sentido do deslocamento, que é saindo desse ponto A para o ponto B, então nós temos que o trabalho ele é positivo, tá certo? O trabalho é positivo, tá? Então o trabalho WAB ele é positivo. Da mesma forma, seria positivo se a gente colocar uma carga negativa aqui no ponto B, o que vai acontecer, gente? Ela vai deslocar nesse sentido aqui, no mesmo sentido da força, né? Porque se fosse uma carga negativa, teríamos uma força nesse sentido e ele estaria deslocando nesse sentido aqui, de B para A, tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia da diferença de potencial, ou DDP. E a gente tem que a DDP ela é igual ao trabalho realizado sobre a carga, tá certo? Então, muito obrigado, gente. Espero que você tenha entendido um pouco aí sobre a diferença de potencial elétrico.